Poder sentar, por favor, mas já se esticaram bem, porque cansa, né? Ficar sentado. Depois do almoço é normal, dá bastante sono e tem que ser persistente, né? Para conseguir prestar atenção. E é assim, o esforço é necessário, faz parte da disciplina, né? É a minha última aula e eu agradeço muito a Deus por essa oportunidade e também ao Ministério MSBN aqui em Portugal, por dar-nos esse privilégio de estar participando nessa escola, trazendo esse ensinamento muito importante sobre o discipulado. Quero dizer aos irmãos que continuo orando pela igreja aqui do MSBN em Portugal e sei que vocês oram por nós também. E olha, quando vocês tiverem saudade e quiserem nos visitar na Espanha, serão bem-vindos, mas não vão todos de uma vez, né? A família é grande, né? Mas é um prazer ter vocês aqui, meus companheiros de ministério. Quando quiserem, serão sempre bem-vindos lá. Não esperem sempre ser convidados, né? Vocês sempre, quando forem, sempre serão bem-vindos e com certeza estarão cooperando conosco. Irmãos, nós falamos na aula passada falando sobre o modelo do discipulado usado por Senhor Jesus, e nós vimos que Jesus, a causa de Jesus não ter investido na multidão e sim ter investido num grupo, porque ele queria interiorizar a sua mensagem, a missão no coração dos discípulos, e visava isso a multiplicação. Vimos que no começo do pré-discipulado, Jesus não exigiu que os discípulos o seguissem, mas que o conhecessem. E depois que eles o conheceram, então Jesus solicitou a renúncia de todas as coisas para que eles pudessem seguir. E na primeira fase nós vimos que os discípulos somente observaram como o mestre trabalhava, como o mestre fazia, e sem atuação. Mas nessa segunda etapa nós vamos perceber que Jesus não somente ensinou, fazia, mas também deu oportunidade para que os discípulos perguntassem, dialogassem e até mesmo entrassem em cena, fazendo também, cooperando na obra, né? Nós estamos na página 12, né? Na página hoje, 12, falando sobre a continuação, então, do modelo do discipulado. A segunda etapa, então, é caracterizada pela expressão eu faço e vocês me ajudam. E nessa etapa, Jesus é o mestre que estimula os discípulos. No começo, ele só deixou a oportunidade de observar e serviu como exemplo, mas agora ele motiva que os discípulos também façam parte, enquanto que na primeira eles somente observaram. Então nós encontramos um exemplo aqui em Marcos capítulo 7, quando Jesus confronta os escribas e os fariseus, porque eles tinham uma opinião diferente sobre o significado de justiça. Para estes religiosos, a justiça ou a retidão era igual à conduta exterior, como lavar-se antes de comer. Quando os escribas e os fariseus observaram que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, como diz o versículo 5 do capítulo 7 de Marcos, porque não andam os seus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar. Então, para esses discípulos, a questão da retidão, da justiça, era algo externo, né? Era algo externo, mas para Jesus a questão da justiça e da retidão era uma questão interna, uma questão do coração. E no mesmo capítulo, versículo 14 e 15, Jesus disse, e chamando outra vez a multidão, disse-lhes, ouvi-me, vós todos, e compreendei, nada há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele, isso é o que contamina o homem. Então Jesus falou para toda a multidão, que incluía também os seus discípulos. Veja que Jesus não foi explicar, e nem talvez abriu a opção para que os demais viessem perguntar. Mas depois, a Bíblia diz que os discípulos, não entendendo isso, depois eles procuraram a Jesus e perguntaram o que significava isso, porque eles não estavam entendendo. Até enquanto estavam observando e entendendo, estava em nossa linguagem dando glória a Deus. Mas agora eles ficaram assim, não estão compreendendo isso. Precisamos que nos explique. E isso Jesus fez com intenção, né? Foi de maneira intencional. Então Jesus lhe disse,
assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? E o versículo 19 disse, porque não entra no seu coração, mas no ventre é lançado fora, ficando pura as comidas. E dizia, o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia e soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e é o que contamina o homem. Então veja que agora os discípulos pelo menos não só observaram, mas tiveram a oportunidade de ter uma explicação mais profunda, porque era muito importante. Isso quer dizer que eles também tinham o mesmo entendimento a respeito desse tema que os demais. E agora que entra o trabalho do discipulador, né? No começo, ele convence de quem ele é, começa a mostrar a sua autoridade, a sua capacidade, e agora que recebeu toda a confiança, é hora de começar a lapidar, né? De explicar, as coisas não funcionam bem assim, porque o problema é que nós às vezes já começamos, querer já resolver, né? Já lapidar, e tem a hora certa para fazer isso, né? Outro exemplo que nós encontramos está em Marcos capítulo 6, versículo 30 a 44, nessa ocasião foi na ocasião em que Jesus multiplicou os pães, né? Porque Jesus, a Bíblia diz o texto que eles quase não tinham tempo, quase nem para descansar, então Jesus procura os discípulos, e procura um lugar à parte, mas não sei quem que tomou conhecimento que Jesus ia para um determinado lugar, que a Bíblia chama de um lugar deserto, não propriamente um deserto em si, mas um lugar onde não tivesse pessoas, mas quando chegaram ali já havia uma multidão esperando Jesus. E a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão quando viu aquele povo. E ele está ensinando, irmãos, está ensinando os discípulos, porque talvez nós nessa circunstância ia dizer, nossa, mas não temos tempo para descansar, mas o que levou Jesus a ter aquela atitude foi algo que estava dentro do coração, moveu-se de íntima compaixão, e Jesus olhou para aquele povo e comparou como ovelhas que não tinham pastor. A lição que Jesus já estava dando para os discípulos, vai chegar um momento em que vocês estão cansados, em que vocês vão olhar para as pessoas e naturalmente vão julgar que essas não merecem, mas vocês precisam entender que eu tenho amor por essas pessoas, ainda que os outros a vejam como pessoas insignificantes, eu vejo como ovelhas que estão extraviadas e que precisam ser trazidas para o rebanho. Então, chegou a tarde, não sei quanto tempo Jesus ensinou, mas alguém chega para Jesus e falou, olha Senhor, é bom que veja os discípulos agora, já começam a participar, né? Olha, seria importante que despedisse essa multidão, que fosse para casa, e Jesus falou, não é correto fazer isso, né? Porque eles vão desfalecer, eles estão escutando o dia todo, nós aqui, alimente vocês, eles, já deu oportunidade, e aí eles já dizem, mas isso não podemos resolver. Veja, irmãos, que começa a colocar situações nas mãos dos discípulos para ele ter oportunidade de fazer, mas também reconhecer as suas limitações. Porque à medida que, olha, pense comigo, que o discípulo começa a andar e aprende a fazer algumas coisinhas, ele pensa que sabe tudo já. E já começa a querer dizer o que tem que fazer. É o que nós vemos aqui, até eles dando orientação para Jesus aqui, né? Você não acha que tem que pegar e despedir o povo e ir para casa? Jesus, é verdade, mas eles não podem ir dessa situação. Eles têm que ir para suas casas, mas eles têm que ir alimentados. E vocês são quem tem o alimento para eles. E aí Jesus e eles falaram, e agora resolveu o problema. Pelo menos Jesus orientou, vai aí na multidão e vê se encontra alguém que tem alguma coisa. Encontra um jovenzito que tinha 5 pães e 2 peixes, e ainda chegaram e disseram, mas o que é isso para toda essa multidão? E Jesus está ensinando, Jesus agora dá oportunidade para eles, vocês vão me ajudar, vocês vão ajudar na organização, coloca o grupo sentar, separa de 50, de 100, manda sentar tudo na grama, na relva, e vocês vão ver como é que deve agir nessa circunstância. Tomou o pão, tomou o peixe, entregou, agradeceu ao Pai e começou a distribuir aos discípulos. Agora vocês vão e façam o trabalho e distribuam. E quando estavam fazendo isso, o milagre começou a acontecer da multiplicação.
Na Bíblia não diz, mas eu acredito que à medida que iam entregando, o pão ia se multiplicando, e se fosse nós, línguas estranhas, glória a Deus, o Senhor está operando, e eles estão ali maravilhados, e quando termina aquele milagre, eles ainda não entendem muito direito, né? E nem a multidão diz assim, esse é o nosso rei, Jesus. Oh, irmãos, era quase ofensivo querer reconhecer Jesus como rei, queriam até... digamos assim, reconhecer ou ungir ou ter Jesus como rei. Jesus sempre foi rei. Como vai querer fazer um rei que já é rei? Aí Jesus diz assim, olha, vocês agora, olha quanta lição aqui. Vocês já comeram todos se alimentaram? Não tem mais nada com fome? Então vocês saem e juntam todos, e a Bíblia diz que recolheram 12 cestos de pães e também peixe, né? E os discípulos ficam diante daquela situação, Jesus percebendo que queriam fazer rei, disse assim, a Bíblia diz, irmãos, tem um dos evangelistas que diz que Jesus obrigou que entrar no barco, vamos embora, atravessa para o outro lado. E Jesus vai lá para o monte orar, né? Para dar outra lição que não vamos falar agora. Né? Enquanto Jesus estava lá orando, estava com os olhos observando eles lutando lá no mar. Então veja que Jesus deu oportunidades para eles perguntarem, questionarem, e até mesmo trabalharem e ver o milagre. Outro exemplo que eu queria citar para vocês é o que nós encontramos na transfiguração de Jesus, ou quando o momento que Jesus sobe para um monte e chamou 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e a Bíblia diz que se transfigura, e ali acontece o que vocês já conhecem, enquanto os demais ficam lá embaixo. A Bíblia diz que quando Jesus retornou, ele encontrou seus discípulos, os escribas disputando com seus discípulos a respeito do quê? Porque eles não tinham conseguido expulsar o demônio da vida de um menino, né? Do filho de uma pessoa ali, e estavam discutindo. Jesus, quando desce, pergunta para eles, o que vocês estão discutindo? E o pai começa a explicar, dizendo, olha, eu trouxe o meu filho, ele tem um espírito imundo, e quando esse espírito apanha ele, joga no chão, despedaça, ele espuma, arranja os dentes, e também, e vai se secando a cada dia. Eu disse para os seus discípulos que o expulsasse, e eles não puderam. Fiquei pensando, não sei se Jesus convidou os 3 lá para ir lá subir do monte, né? Não sei se os outros não quiseram ir, ou quem sabe pensavam que já poderiam resolver a situação. Jesus, fica aqui então, para vocês aprenderem mais uma lição. E aí Jesus repreende e disse, ó geração incrédula, versículo 19, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Não sei a palavra. Sofrerei ainda? Não sei se estava repreendendo diretamente os discípulos ou a toda a geração que estava ali, né? E mandou trazer um menino. E quando se aproximou de Jesus, a Bíblia diz que o Espírito começou a agitar aquele menino com violência, ele caiu na terra e começou a fazer como era de costume. E Jesus, então, faz uma pergunta, né? E disse assim, quanto tempo está acontecendo isso? E o pai responde, dizendo assim, isso acontece desde a infância. E muitas vezes esse espírito pega, lança ele no fogo, outras vezes lança na água, e o propósito é destruir. E se tu pode, a Bíblia diz que clamando com lágrimas, né? Ele disse, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de mim. E então Jesus ajuda, e a Bíblia diz que resolve o problema, e o espírito mudo e surdo saiu, e então o menino foi liberto. E aqueles discípulos que estão ali embaixo ficam com certeza com vergonha. Por que não conseguimos fazer isso? Depois, a Bíblia diz no versículo 29, que quando entraram na casa, os discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E Jesus então respondeu, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com jejum e oração. Jesus estava dizendo, vocês ainda têm muito que aprender, né? Vocês têm muito que aprender, e nós precisamos entender isso, irmãos, que nós sempre estamos aprendendo, e o Senhor sempre estará disposto a nos ensinar. Que maravilha! Portanto, a segunda etapa, Jesus não somente é observado, mas também lhe dá oportunidade para que os demais possam participar, e assim, como continua crescendo, né? Observo,
e depois começa a questionar e começa a fazer alguma coisa. Agora a terceira etapa é caracterizada pela expressão vocês fazem e eu os observo. E disse-lhe Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 18, eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus agora já tinha passado um tempo com os discípulos estavam convictos de que ele era o Messias, já haviam comprovado a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre a natureza e até mesmo sobre a morte. E tinha experimentado situações em que Jesus o ajudou a resolver. Agora Jesus já havia treinado e agora diz assim, agora vocês vão fazer. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, que Jesus envia então os 12 discípulos para que eles cumprissem uma missão, para que eles pudessem cumprir. Então, o que nós observamos que nessa etapa, quando Jesus manda os discípulos ir, Jesus deixa bem claro qual é a missão deles. Aqui nós aprendemos, irmão, algo muito importante quando estamos fazendo um trabalho discipulado, que é se colocar como exemplo, dar oportunidade para que eles possam nos auxiliar na realização. Olha, podemos chamar essa pessoa que estamos discipulando para ir fazer uma visita para uma pessoa enferma, para ir evangelizar, falar de Jesus para as pessoas e dar oportunidade para a pessoa começar a desenvolver o trabalho. Mas depois que ela já sabe um pouco, é hora de você enviar, começar a deixar ele a aprender a fazer as coisas sozinho, porque o propósito do discipulador é formar discípulos, não dele, mas discípulos de Jesus, e que sejam capazes de dar o prosseguimento quando eles saírem. E Jesus está pensando nisso. Vamos fazer uma experiência. E ele mandou, numa ocasião, 12 e também numa outra ocasião, 70. E a Bíblia diz que deixou bem claro, deu as instruções e disse o versículo 6, que era para pregar somente as ovelhas perdidas da casa do Pai. Porque às vezes o discípulo está tão empolgado e agora ele quer fazer tudo. Não, calma. Primeiro vai e fala para os teus irmãos. Para os teus irmãos. Às vezes a pessoa começa a andar com Jesus, já quer ir pregar para as prostitutas, ou quer ir lá no centro de macumbaria, não sei o que mais, ainda não está preparado, calma, vai aos poucos. Jesus orientou, disse que o objetivo da missão era proclamar o reino, dizendo, o reino já está entre vós, deu a mensagem que era para pregar. Também deixou claro que deveriam fazer isso de graça, diz o versículo 8, a parte B, ou seja, não deveriam pregar por dinheiro, disse Jesus, de graça recebeste, de graça dai. Veja que como está ensinando, irmãos, como está ensinando, porque logo eles iriam sair, logo Jesus sairia de cena e eles precisavam aprender isso, porque o diabo sempre vai estar pronto para tentar colocar, olha, uma boa oportunidade de você se beneficiar disso. Então Jesus deixou claro, vocês receberam de graça, eu cobrei alguma coisa de vocês para transmitir o ensinamento que eu estou transmitindo? Não, portanto vocês devem fazer o mesmo, de graça. Deveriam também, para que eles tivessem sucesso na missão, disse o versículo 9 e 10, eles não deveriam se preocupar com o financeiro. Esse é um problema sério, porque a primeira coisa que vem no homem natural, ou no homem crente mesmo, que o homem também é natural, quer dizer, é quando alguém chega e diz assim, olha, você vai para determinado lugar, eu não sei se vem na tua, mas a minha vem na primeira coisa que vem na nossa mente, não sei de onde que vem isso, mas vem, como que você vai se manter? Como que vai acontecer isso? E logo quando nós temos o conhecimento da palavra, logo nós avaliamos tudo isso e vem a nossa consciência e diz assim, confia em Deus, você já aprendeu que Ele te cuida. Eu tive essa experiência, estou falando com a experiência aqui. Pode ir, que Ele cuida, e Ele cuida, irmãos. Oh, como cuida! Oh, como cuida! Oh, como cuida! Como cuida! Como cuida! Como cuida! Oh, maravilha! E então, Jesus disse para eles, não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. Ninguém vai ver que eu vou levar uma coisinha a mais aqui, qualquer coisa, uma necessidade, Eu já passei por isso, irmãos.
Já pensei que poderia, levei um pouquinho de ouro na fivela, qualquer coisinha eu tenho esse, né? Mas de repente desaparecer aquele ouro, ter o ouro e não poder meter a mão para dizer: quem cuida sou eu. E nem duas túnicas, oh, irmãos, nem duas túnicas, nem duas sandálias, nem bordão, porque digno é o obreiro do seu alimento. O Pai que mandou vai prover o alimento, Ele vai mandar o alimento, Ele vai dar o calçado, Ele vai dar a roupa, Ele vai dar. Oh, irmãos, eu não andei a pé aqui, nunca comprei um carro, sempre o Senhor proveu. Oh, maravilha, tem que seguir em frente aqui. Então aqui, ó, nessa lição nós aprendemos que não é suficiente entregar a missão, é necessário também transmitir instruções claras para realizar a missão. Jesus não simplesmente mandou ir, mas Ele explicou. E se ele seguisse a orientação, a garantia de vitória era certa. Então, também Jesus deixou clara a sua autoridade, né? A autoridade clara. Jesus disse assim, que não somente deu responsabilidade aos seus discípulos, mas também autoridade para cumprir a missão. Versículo 10 e 8a diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos e expulsai os demônios. Tudo que Jesus mandou fazer, Jesus já tinha feito e eles já tinham acompanhado. Agora era a vez dele de fazer o que o seu mestre tinha acabado de fazer. Maravilha, deixou claro. Em Lucas 10 e 9, nós encontramos que Jesus confirma essa autoridade dada aos seus discípulos. Diz assim o versículo 19: e eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Também ele disse: eu via Satanás cair como raio. É claro que esse versículo é difícil às vezes de definir qual é o verdadeiro significado, mas acreditamos que à medida que o evangelho ia sendo pregado, Satanás ia sendo destronado do coração das pessoas. Eu via cair, eu via operar, mas Jesus não foi junto. Mas Jesus via, Jesus estava acompanhando. Nas tempestades, nas dificuldades, como eu citei anterior, Jesus obrigou os discípulos a entrar no barco e atravessar. E lá no meio veio a tempestade, e talvez os discípulos poderiam se perguntar: por que o mestre nos mandou sozinho e não veio junto? Mas ele não abandonou não, ele foi lá para o monte e estava orando. E eu não sei, irmão, como é que ele foi, porque eu tive a oportunidade de estar lá também. Lá, a Bíblia diz que quando estava lá no meio do mar da Galileia, veio a tempestade. Interessante que ele veio no meio. Por que não veio no começo ou no fim? É exatamente no meio, porque no meio a distância para ir e para voltar e seguir o mesmo. Então não tem outra saída. Mas a Bíblia diz que, qual que era o horário da madrugada? A quarta vigília da noite? Não sei, umas horas da madrugada Jesus veio andando por cima do mar, por cima das águas, e vem ali resolver o problema deles, dizendo: olha, eu mandei vocês, mas os meus olhos estão sobre vocês. Meus queridos irmãos, Ele nunca vai nos mandar e vai nos abandonar. E isso também é um exemplo para nós, os discipuladores. Eu vejo, tenho alegria, satisfação e o prazer de dizer, porque constantemente o pastor José me dá aquele toque: como é que está? Às vezes eu fico com vergonha, pastor, porque quase não chamo, né? Mas eu sempre vejo que está preocupado, porque ainda que sair de repente daquele cuidado direto, mas ainda continua aquela preocupação. Se os homens são capazes de fazer isso, o nosso Deus, se Ele nos permitiu, irmãos, a tempestade, é porque Ele quer manifestar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Irmãos, as expectativas também eram claras. Eram claras. E disse assim, depois de enumerar as instruções e autoridade, Jesus adverte aos seus discípulos das dificuldades que ele ia enfrentar. Marcos 10, 16 e 42 fala sobre isso, que eles disseram, alguns não vão ser recebidos, outros porque eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, outros seriam entregados aos sinédrios, seriam açoitados na sinagoga, outros seriam conduzidos à presença de governadores e reis, etc. Jesus deixou claro
que eles enfrentariam um problema, mas também deixou claro que se eles seguissem as orientações, podia estar seguro de que eles seriam vitoriosos. Portanto, podemos perguntar sobre quais as lições e benefícios que os discípulos tiveram dessa missão. Primeiro, ganharam confiança na autoridade de Jesus, pois aconteceu exatamente como Jesus havia dito, né? Eles agora, não somente, agora eles constataram que realmente, no nome de Jesus, eles tinham autoridade. Depois, primeiro, receberam também, cresceram, segundo, cresceram em competência, pois o processo de discipulado somente desenvolve quando se tem oportunidade de colocar em prática o que aprendeu. Não, de nada serve nós ensinarmos muito e não darmos oportunidade para que a pessoa demonstre que ele aprendeu. Não é isso nas escolas, damos a lição e depois vai o exame, né, a prova. Se você sabe, não vai ter dificuldade de realizar essa prova. Terceiro, contribuiu para que os discípulos tivessem consciência e conhecimento do que implica ser um discípulo de Cristo. Porque às vezes as pessoas só olham para o lado positivo, para as maravilhas, é um discípulo de Cristo, eles foram chamados, escolhidos com esse propósito, mas também para valorizar, saber que ser um discípulo tem momentos de gozo, de alegria, mas tem momentos de choro, de lágrimas, de preocupações, de temores, de medos. E quarto, aprenderam que deviam alegrar-se mais por ter os seus nomes escritos nos céus do que o poder que tinham sobre os demônios, né? Porque quando eles voltaram, a Bíblia diz que voltaram todo alegre, dizendo, primeira coisa, Senhor, em teu nome os demônios nos sujeitam. E Jesus diz assim, está muito empolgado esses discípulos. Eles precisam entender que tem algo mais importante para ele. Em outras palavras, isso é bom, mas se tem uma coisa que vocês devem se alegrar, é saber que o vosso nome está escrito nos céus. Oh, aleluia! Expulsar demônio, curar enfermos, ser reconhecido como alguém que exerce autoridade no nome de Jesus é bom, mas saber que o nosso nome está escrito lá é melhor ainda. É melhor ainda. Oh, aleluia. E a quarta etapa, irmãos, parou aquele relógio, mas não terminou meu tempo, né? Aquele relógio parou. A quarta etapa, e a última, essa etapa é caracterizada pela expressão, vocês fazem e eu ajudo. Diz o versículo 19 e 20 de Marcos. Ora, o Senhor, depois deles ter falado, foi recebido no céu e assentando-se à direita de Deus, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Então, nessa terceira etapa, Jesus mandou eles ir, enviou e ficou observando. Não me pergunte, que eu não tenho muita explicação como que ele ficou observando. Mas ele disse que via Satanás cair, né? Ele ficou observando. Mas agora Jesus, ele manda e ele promete ir junto. Porque agora Jesus não está mais limitado em um corpo de carne. Jesus agora, ele pode estar em todos os lugares. No momento da alegria, mas com aquele que está lá sozinho, ele está lá junto também. Então, nesta última etapa, Jesus não somente dá poder para curar enfermos, ele reafirma essa autoridade que havia dado aos discípulos, poder para curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e também expulsar os demônios. Mateus 10 e 8. Senão também os dá poder para ser testemunhas, ou seja, para morrer por ele. Atos capítulo 1 e 8 diz assim, mas recebereis, palavras de Jesus, a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Olha, pensa comigo aqui, veja a progressão do discipulado. Primeiro foram e conheceram Jesus, depois observaram quem era Jesus. Jesus demonstrou autoridade em todas as esferas. Agora eles já tinham um argumento para confirmar e confrontar
Se alguém dissesse que ele não era o Messias, que ele não era, porque era demonstrado, talvez podia citar Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor Jeová me enviou para curar os enfermos, para abrir a porta de prisão aos presos e assim por diante. Então agora tinha um argumento. Agora Jesus tinha dito que não só demonstrou ter autoridade, mas disse, eu dou também autoridade para vocês irem expulsar demônio e assim por diante. Eles foram e agora também estão convictos que também tem autoridade para pregar, mas Jesus não queria terminar aí, porque o discipulado termina ou chega quando eles não somente estão convictos da autoridade e sabem usar a autoridade sobre todas as esferas, expulsar demônio, curar enfermos, assim por diante, mas também eles têm poder, força, capacidade de ser uma testemunha de Jesus. Pastor, mas qual é a diferença de ser uma testemunha e ser um discípulo e pregar? Porque testemunhar aqui é muito mais do que levar o evangelho. Jesus disse assim, agora vocês precisam entrar numa fase mais profunda. Vocês precisam ser minhas testemunhas. E a palavra testemunha no grego vem do mesmo, significa mártir. Todos nós sabemos o que é um mártir. É uma pessoa que morre, até coloquei aqui, significa alguém que encontra a morte testificando de Jesus. Portanto, ser uma testemunha de Jesus significa mais que ser um pregador do evangelho, mas sim alguém que está disposto a morrer pelo evangelho. Isso podemos observar na vida da maioria dos apóstolos. Então agora Jesus está dizendo, vocês já estão capacitados a compartilhar o meu evangelho, mas quando vocês precisam ser capacitados a morrer pelo meu evangelho. Morrer pelo meu evangelho. E essa capacitação vocês vão receber quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Quando vocês receberam ele aí? Amém. Agora vocês estão capacitados a ser mártires. Por isso que Jesus disse, as portas dos infernos não vai prevalecer contra a minha igreja. Ainda que matem, como aconteceu nos primeiros séculos e continua acontecendo, a igreja não termina, não acaba. Porque eles foram revestidos de poder. Revestidos de poder. E para muitos, quando está cheio do poder de Deus, morrer por Cristo era a melhor, o auge, a melhor oportunidade, o maior privilégio, morrer por Cristo. Sabe que no princípio, quando houve a perseguição e começaram muitos a ser mártires pelo evangelho, teve pessoas que começaram a se oferecer para ser mártir. Então trouxe um problema para a igreja, porque eles queriam ser mártires, estavam dispostos a morrer por amor de Cristo. Então a igreja teve que decidir sobre essa questão, e a conclusão que chegaram foi a seguinte: só será considerado mártir aquele que recebeu o privilégio de ser escolhido para ser um mártir. Então os discípulos passaram a olhar como um privilégio ser escolhido, porque a melhor maneira de glorificar ao Senhor era através de ser um mártir. E veja bem uma coisa, e eu talvez não ocupe o tempo, mas eu queria aqui citar com vocês que isso se cumpriu. Porque depois que veio o Espírito Santo, eles tiveram ousadia e já não estavam preocupados mais com a morte. Quando ameaçado, eles sempre priorizavam continuar pregando. E nós aqui encontramos um resumo aqui dos possíveis meios que foram mortos os apóstolos. Eu sei que se você buscar diferentes fontes de pesquisa, pode encontrar alguma coisa diferente, mas pelo menos deixa-me ler com vocês aqui para que terminamos e concluímos dizendo que não, na vida do discípulo não pode faltar essa parte que é o revestimento do poder de Deus dado quando o Espírito Santo vem sobre nós. Por exemplo, Pedro morreu crucificado. A tradição conta que ele pediu que o crucificasse de cabeça para baixo, porque se considerava indigno de morrer como seu mestre. Veja, Tiago, filho de Zebedeu, foi decapitado por uma espada por ordem de Herodes Agripa I por volta do ano 44 da nossa era. João, irmão de Tiago, ambos considerados filhos do trovão, depois de andar com Jesus, ficou conhecido como o discípulo amado.
foi desterrado pelo imperador Domiciano para a ilha de Patmos, a fim de trabalhar nas minas. Morreu aos 100, mais ou menos, de idade, sendo o único apóstolo que teve morte natural. Segundo a tradição, ele foi lançado pelos inimigos no tacho de azeite fervente, e onde não aconteceu nada. Quer dizer, também foi provado. André, irmão de Pedro, foi crucificado na Ásia Menor, até exalar o último suspiro, continuou demonstrando os seus algozes. Está se cumprindo. Tiago, filho de Alfeu, lançado no pináculo do templo de Jerusalém e a seguir apedrejado até morrer. Mateus, o ex-coletor de impostos, pregou por 15 anos na Palestina, indo então para a Etiópia, foi morto à espada. Bartolomeu pregou na Arábia, estendendo-se a pregação até a Índia. Alguns afirmam que ele foi amarrado num saco e lançado ao mar, enquanto outros asseguram que ele foi esfolado vivo. Simão, o cananeu, também chamado Zelote, morreu na Pérsia por ordem do imperador Trajano, foi martirizado até expirar. Felipe morreu na Ásia Menor, enforcado no pilar do templo de Hierápolis. Tomé, o incrédulo, irmão, anteriormente, né? Porque depois que ele creu, ele disse assim, vamos começar também a morrer com ele lá. Diz que ele viajou muitíssimo, pregando nas regiões de Parta, Média, Pérsia, chegando até a Índia, onde morreu atravessado por uma lança na cidade de Coromandel. Judas Tadeu, não o outro, né? Irmão de Tiago, morreu cravado de flechas. Matias, o substituto de Judas, foi apedrejado e em seguida decapitado. Então, Jesus deu poder para eles ser testemunhas, morrer, ser mártir. Encontramos também, por exemplo, Estevão, que morreu apedrejado, que está em Atos, aí, capítulo 7, nos diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, Estevão invocava o nome do Senhor, dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelho, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e tendo dito isso, adormeceu. Marco foi arrastado pelas ruas de Alexandria, no Egito, até morrer. Barnabé também foi apedrejado. Conta-se que os judeus de Salamina zombavam dele enquanto ele sucumbia. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo dos gentios, foi decapitado em Roma por ordem do tirano Nero. Quando escreve a sua última carta ao seu filho Timóteo, disse, capítulo 4, versículo 6 a 8, da segunda carta, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos o amarem a sua vinda. Portanto, irmãos, aqui nós vemos o cumprimento. Portanto, termino dizendo que a última etapa do discipulado na vida de um discípulo é quando ele não somente recebeu poder para curar enfermos, para limpar leprosos, para ressuscitar mortos, para expulsar demônios, mas também recebeu poder para ser testemunha, ou seja, para morrer por amor a Ele. Agora eu percebo uma coisa, que essa última etapa, nós poucos podemos contribuir. Talvez podemos levar até o final da terceira, porque quem revestirá de poder, quem dará essa graça, é Ele. É Ele. Ele está dizendo assim, olha, enquanto eu estava aqui, eu caminhei com vocês e deixei o exemplo, até essa terceira etapa. A quarta, se vocês trouxerem até a terceira etapa, eu me garanto que continue e cumprirei a quarta, estarei com Ele para sempre. Aleluia, glórias ao Senhor. Então, irmãos, nessa etapa, a única maneira do discipulador contribuir na vida do discipulado é orando e motivando a buscar o revestimento do Espírito Santo. E já que eu tenho uns minutinhos, eu gostaria de orar com vocês. O Senhor Jesus, Ele não nos abandonará nessa tarefa. A missão de tornar o nome dEle conhecido nos quatro cantos da terra é dEle mesmo. É dEle mesmo. É dEle mesmo. Ele nos escolheu como instrumento para realizar a missão que Ele tem. Irmãos, talvez, não quero confundir vocês, estou dizendo com base, comparto com vocês e já oro, estava orando ao Senhor quando o Senhor me colocou no coração abrir uma nova congregação, porque pensei, não posso continuar aqui nessa congregação somente, preciso expandir. Oramos e pedimos um local.
mas de repente o Senhor nos deu um local bastante grande para as nossas condições. E aí apareceu a oportunidade e eu disse, Jesus, o que vamos fazer? Aí fizemos uma proposta, mesmo sem o dinheiro, mas entendendo, eu tinha comprado um livro que falava sobre missões, e então, quando a proprietária nos deu a palavra dizendo que nos alugava por aquele determinado valor, aí a preocupação veio maior, porque agora é que não tinha o dinheiro, e a mulher disse não, eu disse sim, e agora como nós fazemos? Eu peguei, fui lá para a igreja, fechei a porta e fiz um propósito, Senhor, eu vou ficar 3 dias aqui, eu preciso que o Senhor me ajude agora, Senhor, agora ou o Senhor está comigo ou eu estou com um problema sério, porque agora eu falei que aceito e eu não tenho dinheiro, e não sei como, e fui orar, e enquanto orava também lia, eu ia orar 3 dias sem parar, né, mas eu estava lendo e orando, e eu li, e o escritor dizia assim, que a missão, ele defende a tese do livro, que a missão de tornar o nome conhecido em toda a terra é dele. Então a missão é dele. E ele tem uma frase que ele diz assim, que Deus não criou uma missão, ele não criou uma missão para a igreja, mas ele criou a igreja para uma missão. Ele fez entender que a missão veio antes da igreja existir, ele já tinha estabelecido a missão. Então depois ele criou a missão para executar a igreja. Eu pensei, bom, então essa missão não é minha. Então eu não vou passar 3 dias aqui procurando convencer ele como vai fazer, porque a missão é dele. Eu entendi, bom, se eu vou construir um edifício, a missão é minha, eu vou construir. Eu vou lá e contrato os engenheiros, trabalhadores, e ele vai fazer a seguinte questão para mim, preciso disso, disso e isso, se você me paga, se você prover isso, eu realizo a tua missão. Eu entendi que eu era um instrumento, eu disse, maravilha, Senhor, mudou as coisas agora eu quero passar esses dias para poder entender o que é que eu preciso para pedir para o Senhor. E olha, irmãos, não é que funcionou, foi assim mesmo, porque chegou, eu aproveito esse tempinho que eu tenho, chegou e aí o problema é que ela aceitou, e quando fomos fechar o negócio, ela pediu 3 meses de fiança, e eu tinha para um mês do aluguel, isso era na sexta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e no domingo na segunda-feira eu precisava assinar o contrato, eu disse, segunda-feira nós vamos firmar, e de repente, irmãos, começou, e quando chegou no domingo, eu estava com o valor para pagar, fomos lá, assinamos, pagamos o compromisso e dinheiro para reformar. Em 40 dias, o Senhor proveu todos os meios. Eu comparto o último testemunho para dizer assim, eu disse, Jesus, eu preciso de 5.000 euros, eu preciso, Jesus, porque eu quero comprar isso, aquilo, preciso reformar, eu preciso de 5.000 euros, Jesus. Fui no banco, não. Aí teve alguém que tentou me dar uma ajuda, mas não era, porque eu ia me comprometer 2 anos. Não, daí sabe o que aconteceu, irmãos? Entrou infiltração na nossa igreja lá em Madrid, que era numa baixada, e alagou tudo. E eu pensei, Jesus, bem agora, Jesus. Pensei, quieto, Deus está trabalhando. Aí eles vieram, os peritos não descobriam. E não descobriam. 25 dias descobriram. 3 quadras para cima, estourou um cano e vinha por dentro dos canos de luz e entrava dentro da nossa igreja. O perito disse assim, olha, vocês pegam uma empresa e vejam quanto vai custar e nós vamos pagar. Mas não exagere no valor, porque eu sei mais ou menos quanto que custa isso. E eu contratei um irmão da igreja e falei, faça um pressuposto, como diz lá, né? um orçamento e coloque exatamente do melhor, o máximo que pode. E ele colocou o máximo, cobrou até para tirar as tarimas de dentro, tudo que podia, e deu um determinado valor. E aí eu mandei para lá. 1 hora depois, o perito disse assim, nós não vamos pagar esse valor, vamos pagar tanto, vamos pagar um pouco mais. Com cerca de 15% eu reformei tudo que tinha e o restante coloquei lá e o Senhor me deu 5.000 sem eu precisar emprestar de ninguém. Irmãos, não tinha instrumento. E eu disse assim, não temos músico, também não temos instrumento, como vai ter músico? Pensei, não pode, precisamos comprar um instrumento. Se eu quero casar, um filho, eu preciso casar. Se eu quero um carro, primeiro tem que tirar a carta. Então é o seguinte, irmãos, nós vamos comprar o instrumento e Jesus vai mandar os músicos.
A outra semana, eu disse, olha, eu já dou minha oferta aqui. Se vocês quiserem participar, participem, porque senão o Senhor vai mandar outros. Na outra semana, encontrei um irmão na rua, nem da nosso ministério é. Ele falou, pastor, eu senti dar uma oferta. Ele deu uma oferta, não se contentou, depois me chamou e disse assim, venha buscar a oferta. E me trouxe quase o valor de comprar todos os instrumentos. Outro dia compramos 2.000, quase 3.000 de instrumentos e compramos todo, estava ali. E Jesus já mandou os músicos. E assim que Jesus vai fazendo. É assim que Jesus vai fazendo. Aconteceu. Está muito quente, meu Deus, a temperatura tremenda. Vai ter a nossa conferência de missões. Queremos ar-condicionado. Comprar ar-condicionado para tudo. Vamos, irmãos, eu oferto tanto. Se você quiser participar, participa. Sabe o que aconteceu, irmãos? Poucos dias o Senhor enviou e compramos os ar-condicionado. E colocamos. Deus é o dono desta obra. Deus mandou ir e Ele vai prover. Vou orar. Senhor, eu te glorifico, Senhor. Eu te glorifico, ó Deus. Eu te glorifico, Jesus, porque Tu és o que a Tua palavra diz que Tu és. Tu faz o que o Senhor disse que faz. O Senhor não nos envia e nos abandona, mas vai conosco, nos acompanha. Obrigado pelas experiências que temos tido. Obrigado por ter nos acompanhado nessa missão. Obrigado, Senhor. Jesus, continua abençoando o Teu povo. Continua fortalecendo o Teu povo, continua animando o Teu povo, continua discipulando, continua enviando, Senhor. Obrigado por esse privilégio de estar com os Teus filhos. Oh Pai, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração nós atribuímos a Ti, em nome de Jesus. Amém.